E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal. Antes tarde do que nunca, né? Eu sei que eu tô super em falta com vocês aqui. Faz muito tempo que eu não posto. Ando as coisas bem corrida, as crianças. Eu também ando super desanimada pra gravar, editar. Ando trabalhando bastante. Pra quem não me segue no meu Instagram, que é mariana.franzoni, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Lá eu estou todos os dias. Mas hoje eu venho trazer pra vocês, a Sofia tá aqui, então talvez vocês vão escutar ela um pouquinho. Eu tentei gravar antes das crianças acordar, mas não deu muito certo. O vídeo de hoje é sobre meu parto prematuro, relato do meu parto prematuro. Com a Sofia, meu parto foi de risco, mas não foi um parto prematuro. Então, com o meu filho, o Bennett, ele foi... minha bolsa estourou com 32 semanas e eu tive ele com 34 semanas. Para quem quer ver esse processo que foi da minha bolsa estourar, eu moro quase 1 hora do hospital. Eu e a Sofia, eu fui dirigindo sozinha, com a minha bolsa rompida. É a minha história do hospital. Fiquei no hospital 2 semanas antes dele nascer. Fiquei internada. Como que foi esse processo? Eu tenho um vídeo que eu filmei falando, contando e mostrando a hora real mesmo, eu fazendo os updates no próprio hospital mesmo. E eu fiz um update, eu acho que 1 ou 2 depois que ele nasceu, mas eu acho que eu não cheguei a mostrar ele pra vocês naquele vídeo. Pela Sofia ter sido um parto de risco, mas ela nasceu de 39 semanas, eles nunca me consideraram, nunca consideraram minha gestação uma gestação de risco, uma gestação que poderia ser prematura. Nisso eu era um outro médico, eu troquei do médico da Sofia porque eu não gostei muito deles e tal. E eu sempre falei com o médico, eu sempre expliquei, ele tinha tudo, né, marcado, eu sempre falava, eu tenho medo, não sei, né, aquela paranoica de mãe ou não, talvez não seja uma paranoica. E eu tive ter, de novo, eu vou falar coisas aqui que é sobre relato de um parto. Então, se vocês são meio que não querem escutar, né, outras palavras, então tem vários vídeos aqui sem termos assim, mas eu tinha bastante. Tipo, a calcinha sempre tava suja com uma gosminha. E era diferente, meio que com cor. Trouxe na atenção do médico e falei, ó, eu tô achando que é o meu tampão mucoso que deve estar saindo. E ele falou, não, não é, fica tranquila. Isso eu tinha umas 30 semanas. Então, no chá de bebê do Benny, que eu tava decorando tudo, eu senti dores muito forte, que eu achei que eu tava em trabalho de parto. E o que eu acho que talvez foi ali que é onde começou tudo. Eu não tô lembrada, gente, eu não consigo lembrar. Foi entre 30 e 32 semanas. E o chá de bebê dele foi num sábado. Eu sei que eu entrei em trabalho de parto na quinta, então talvez podia até ser 32 semanas. E falei com o médico, falei que eu achava que meu tampão mucoso estava saindo, ele falou que não, ele falou assim, Mariana, se qualquer coisa acontecer, você vai pro hospital e a gente vai dar a injeção pra desenvolver o pulmão do neném. E aí ele falou, você sentir qualquer dor. Aí eu olhei pra ele e falei, qual parte que você não entendeu que eu fui sentir dor na Sofia quando eu estava em trabalho de parto que ela tava saindo? Ele olhou assim pra mim e falou assim, ou... Ele falou uma palavrinha, né? Aí eu falei, daí isso eu tava com 31 semanas, eu acho. Aí eu falei pra ele, aí ele falou assim, então tá. Então, a partir de semana que vem, a gente vai fazer um non-stress test, que é um teste pra medir o estresse do neném, pra ver se tem alguma contração, uma coisa anormal. Então, eu ia fazer esse teste 2 vezes por semana e eu ia ver ele. Então, eu ia estar lá um total de 3 vezes por semana eu ia ver ele. E isso foi na segunda semana de agosto. Aí na outra semana mesmo eu já tinha um teste pra fazer. E isso foi dia 22 de agosto, eu fui fazer um teste. Fiquei lá, né, acho que é meia hora mais ou menos. E deu tudo bem, o neném tava perfeito, eu não constatou nada ali, isso foi dia 22. Dia 23 de agosto, a gente foi na Target. Pra quem não conhece, eu sou apaixonada pela Target, que é uma loja que tem aqui nos Estados Unidos. E eu cheguei em casa, coloquei a Sofia pra dormir, fui comer. Eu senti um psh, que é da minha bolsa. E nisso... mas não era aquele negócio que você vê em filme que é psh, aqueles guicho. Deixa eu mexer aqui. Aqueles guicho. Psh. Era tipo assim, acho que eu fiz xixi nas calças. E nisso eu fui pro banheiro.
Aí eu falei, gente, será que eu fiz xixi? Aí eu catei a calcinha, eu cheirei, né? Quem é mãe, quem sabe, quando a bolsa estourou, sabe que vai passar por isso, eu já passou por isso. E eu olhei, aí eu sentei pra fazer xixi, aí eu fiz tipo assim, que a barriga, tipo, não sei, mexi a barriga e veio mais uns guichinhos. Aí eu falei, putz, eu acho que a minha bolsa estourou. Nisso a Sofia tava dormindo, eu tava lavando roupa, tipo, tava sentada comendo, tirando um break. E aí eu liguei pro meu médico pra eles mandarem eu ir, né? Isso foi numa quinta-feira, 5 horas da tarde. Eu moro, normalmente, 35 minutos do hospital. 5 horas da tarde, todo mundo saindo. Imagina, eu peguei um trânsito. Aí, primeiramente, eu fui, terminei de lavar a roupa. Eu tinha que só jogar a roupa de que tava lavando pra secar. Fui, acordei a Sofia. E aí, eu peguei minhas roupas. Eu joguei, peguei uma mala, taquei um monte de roupa. E a gente foi pro hospital. E o resto tem tudo em vídeo. Lá eles constataram que sim, a minha bolsa havia rompido, só que o que aconteceu? Quando a bolsa rompeu, o neném desceu. No que ele desceu, a cabecinha dele bloqueou. Então, entre o canal, né, dele nascer, tinha uma bolsinha de água, a cabeça dele tampando e mais água. Sim, eu vazei água todos os dias. Eu sentia, ainda mais de noite, quando eu dormia, acho que o corpo relaxava mais, eu vazava muita água. Mas eu sei que eu acredito que Deus tem uma coisa, um porquê pra tudo nessa vida. Mas tem coisas que a gente nunca vai entender. Eu com, acho que 32 semanas, não, 33 semanas, eles fizeram a ecografia. O neném tava medindo 36 e a menina perguntava, eu fiz ecografia todos os dias até ele nascer pra ter certeza que não tava faltando água. Eu escutei no meu passado com a Sofia que quando estoura água não é bom ter a bolsa rompida por mais de 24 horas, porque pode dar infecção. Então, no hospital eu tomei vários remédios para combater a infecção, porque se a gente conseguisse segurar ele até 34 semanas, ia ser o melhor para ele. Um dia na barriga são 5 dias a menos na UTI, né? Que aqui se chama o NICU. Então, a gente estava tentando estender o máximo. E eu lembro que eu tomei remédio pra afinar meu sangue, porque eu tava deitada, fiquei deitada por uns 3 dias sem levantar, sem fazer nada. Eu tive que tomar o remédio pra fortalecer o pulmão deles, eu tive que tomar magnésio, eu não sei se é o mesmo nome do remédio, mas é pra parar a minha contração. E eu tive que tomar remédio antibiótico também por conta da infecção. Foram vários remédios, com 33 semanas, 32 semanas, a minha enfermeira jurava pra mim que eu tinha calculado errado porque o neném tava muito grande. E eu expliquei várias vezes que não, eu tinha certeza que era aquela data. E nisso eu fiz aí a ecografia todos os dias pra ter certeza e meu a minha quantidade de líquido só aumentava. Eu não sei se como que eles contam, se é ml, o que é. Sei que uma grávida normal que a bolsa nunca estourou, o normal deles é ter, acho que 10, 12, e eu tinha 18, eu tinha quase o dobro, e ninguém entendia. Pra mim, é Deus, né? Deus sabe o porquê e ele cuida dos mínimos detalhes. Eu tomei vários remédios, eu fiquei com sonda, deitada na cama por 2 a 3 dias, porque eu não sinto dores de contração, eu não sinto trabalho de parto. Então, quando a minha bexiga enchia, era o que me levava a ter contração. Então, eles não podiam, né, deixar minha barriga encher. Então, toda vez... Por isso que eles colocaram a sonda pra já ir esvaziando pra parar a minha contração de vir. Quando a bolsa rompeu, eu automaticamente dilatei até 8 centímetros. Então, eu fiquei 8 centímetros dilatada até 34 semanas, que foi quando ele nasceu. E, de novo, eu não sinto a contração, eu não sinto a dilatação, eu não sinto nada disso, até que eu tomo remédio pra me ajudar a reduzir o parto, e aí eu sinto as dores. Eu vou postar algumas fotinhas pra vocês de como o meu corpo, o remédio de afinar o sangue, tem que ser aplicado em lugares com mais gordura. E eu sou muito magra, então tinha que ser ou na coxa, no braço ou na barriga. A barriga eu tava grávida, não podia, então foi na coxa e nos braços. Eu fiquei super cheio de hematomas. Eu tomei injeção pra amadurecer o pulmão dele. Eu tomei a primeira injeção assim que eu cheguei no hospital. Geralmente eles têm que dar a segunda dosagem
em questão de 24 horas, se eu não me engano. Só que como o meu caso estava se avançando muito, eu já estava dilatada a 8 centímetros, eles resolveram dar em 12 horas, pra ter certeza que o neném ia ter aquela dosagem de esteroides para o pulmão dele. E porque eu posso estar errada, mas que eu entendo, o pulmão de menino demora um pouco mais para desenvolver. Por mesmo que eu tomei a injeção com a Sofia, só que o menino ainda é um pouco mais. Fiquei lá no hospital, eu tenho vários vídeos, eu fiz vídeos do jeito que eu tô fazendo aqui, eu tava no hospital, eu não sentia dor, eu não sentia desconforto, eu só queria tomar banho. Eu pedi, pelo amor de Deus, que eu precisava tomar banho. Depois disso, com exatamente 34 semanas, a gente resolveu... Alguns dias antes eu comecei a parar de tomar alguns remédios, como o afinador de sangue, o antibiótico, acabou que a minha deu negativo para qualquer tipo de infecção. O neném tava super bem, tava reagindo super bem. E acabou que com 34 semanas, e nisso todo o período, eu sempre conversando com os médicos, conversando com as enfermeiras para saber os riscos. E eles me disseram, me prepararam para o meu filho nascer roxo, pra eu não segurar ele no colo, pra ter que correr com ele, né? Ele ia nascer, colocar direto na incubadora e levar na UTI. O pior seria ele ter um problema, né, maior, eles iam ter que levar ele de helicóptero, né? O hospital de Boston, mais especializados nesse caso, com pessoas no nível para atender o que ele precisasse. Então foi assim, é um mundo de incertezas. Eu digo pra vocês que um parto prematuro, eu acho que um parto normal a gente já não sabe o que esperar, quem dera um parto prematuro. Com 34 semanas, então o médico até perguntou que horas que eu queria, eu podia escolher entre tipo meia-noite, 7 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde, um horário assim, porque ele também tava atendendo. E o meu médico, o hospital e o consultório dele é tudo no mesmo. Ai, como que fala? No mesmo lugar, quase. Não é no mesmo prédio, mas é tipo assim, dá pra andar, é tudo no mesmo estacionamento ali. E aí eu escolhi meia-noite, porque eu queria, né, logo acabar com tudo aquilo. E acabou que os médicos de Boston, porque veio um pessoal de Boston pra ficar com ele, né, com o neném, que ainda não ia chegar a tempo e etc. Aí a gente, eu acho que resolveu 7 horas da manhã, deu um problema, sei que foi lá pro meio-dia. Ele acabou, o nosso plano é eu não quis a anestesia, porque a Sofia nasceu sem anestesia, eu queria tentar novamente sem anestesia, ela nasceu sem anestesia, então eu queria tentar. Aí ele falou, então vamos romper a sua bolsa, porque eu falei pra ele, ó, com a Sofia eu fiquei 12 horas com aquele Pitocin, né, que é um remédio que ajuda a reinduzir o parto, e eu fiquei 12 horas e nada adiantou, foi ela estourar a bolsa que a Sofia nasceu. Quem não viu, eu vou deixar aqui o relato do parto da Sofia, foi uma loucura. Então quase não deu tempo nem da médica chegar. Então eu expliquei isso pra ele, e ele resolveu me escutar dessa vez. Eu amo esse meu médico, ele realmente foi um dos médicos, assim, maravilhosos, enviado por Deus mesmo. E ele estourou a bolsa, vamos restaurar a bolsa, não vamos dar medicamento que eu não queria, né? Então vamos restaurar essa bolsa e ver. Ele restaurar não, né, gente? Que horrível. Vamos romper a sua bolsa, o restante da sua bolsa. Ele ficou ali uns 5 minutos e nada, então ele falou assim, ó, depois eu volto. Como eu já tava 8 centímetros dilatado, o menino era pra nascer assim, mas não. E nisso, ele me colocou um pouco no Pitocin, né? Gente, minto, para tudo. Eu comecei o Pitocin pra ver se o restante da bolsa ia estourar, foi isso. Ai, gente, esse Pitocin é muito dolorido o parto com ele, mas eu acabei usando o Pitocin, depois ele foi e rompeu minha bolsa. E nisso, ele saiu da sala, eu já tava 8 centímetros dilatada, a gente começou a esperar. Ele até teve uma hora que falou pra mim, ó, se você tivesse com anestesia, eu poderia fazer uma massagem pra abrir e o neném passar, porque como ele é um neném prematuro, eu só tava com... eles chamam um RAM, tipo assim, um ciclo em volta, assim, ainda, sabe? Então, ele falou, então, mas como você não tá, eu não vou fazer isso com você. Eu falei, não, vamos esperar mais um pouco e tal. E aí teve uma hora que ele falou, ó, mãe, isso não é uma competição pra ver quem é melhor que ninguém. E eu sei disso, mas eu queria que eu sei que a recuperação era bem melhor. Aí ele saiu da sala, eu até olhei pra médico. Eu falei assim, na realidade eu olhei pra ele e falei assim, ok, vamos deixar mais um pouquinho.
Daí ele falou, ok. Ele saiu, eu olhei pra enfermeira e falei assim, ai, não sei. Ela falou pra mim, a enfermeira chegou, mãe, você tá quase lá. Não pega anestesia porque você vai conseguir. Falei, ok. Ela falou isso, gente, eu juro pra vocês. Eu senti o meu corpo fazer assim, ó. Porque eu já tava sentindo as dores. Isso eu já tava com muita dor. Falar pra vocês que eu já tava sentindo muita, muita, muita dor. Mas eu sei que o parto sem o Pitocin, com o Pitocin, dói muito mais do que o parto normal. Então, assim, eu já tava com muita dor, muita dor mesmo. E depois que ele saiu, eu senti um. Aí eu olhei e falei, agora é a hora. E ela falou assim, Mariana, você já falou. Você já tinha avisado, você já tinha falado isso. O médico acabou de checar. Eu falei, não, ele tá saindo mesmo. Ela foi chamar o médico. Eu, tipo assim, eu sabia que ele tava saindo. Nisso eu já tinha, um pouquinho antes dele entrar, eu já tinha falado que tava saindo. Aí eles checaram e não tava ainda. Tava tudo normal. E aí ele entrou, tipo assim, eu acabei de te checar. Gente, não repara as crianças no final, no fundo aqui. Mas eu falei assim, eu acabei de te checar. Não, ele tá saindo. Aí ele foi meio, tipo, com uma cara de deboche, levantar a toalhinha, né? E nisso a cabeça do neném tava saindo. Daí ele falou assim, Mariana, não empurra. Aí eu olhei assim, não tem como não. Porque tem uma hora que seu corpo começa a expelir. Não tem nem como você segurar o seu corpo. Aqui, eu não sei se no Brasil é assim, mas aqui a cama, o pé da cama ele quebra, é uma maca especializada pra né, ter o neném. Você arranca essa parte pra mulher poder ir pra baixo e o médico chegar perto. Eu só lembro dele tirando aquela pedaço ali, jogando, foi parar no banheiro. Isso, meu marido foi ali, pegou. Eu não sei, eu sei que eu não vi mais nada. Eu sei que ele falou assim, não empurra. Eu só lembro ele falar, não empurra. E nisso começou a entrar um monte de gente. Eu não sabia nem onde estava quem ali. Ele falou assim, me dá um empurrãozinho. Com a Sofia, eu fiquei 10 minutos puxando. E eu chorando, que eu não ia aguentar. Eu juro pra vocês, o que é mais precioso na minha vida. Eu fiz assim, ó. Eu fiz 2 desses. Eu não fiz aquele de contar até 10. Eu fiz isso aqui, ó. Que eu tô fazendo assim pra vocês. Tipo assim, acho que foi aprender a mão. Sabe quando você aprende a mão assim? Foi isso que eu fiz. E ele nasceu com nem um empurrão. Ele nasceu assim. E graças a Deus, né? Pela glória de Deus, ele nasceu vermelhinho. Ele nasceu com o olho aberto. Ele nasceu procurando. Aí nisso eles colocaram ele em cima de mim. Ele nasceu chorando também. Grande, ele que nasceu comprido. Eu vou postar aqui pra vocês, eu não lembro. Eu sei que ele nasceu comprido, ele nasceu com 2 quilos e pouquinho, acho que 2,3 kg. E nasceu com, acho que 49 centímetros, eu acho. 48, 49 centímetros, alguma coisa assim. E nisso eles colocaram em cima de mim, foi muito mágico, assim, né? Um alívio enorme. Eu acabei... o meu médico perguntou pro Daniel se ele queria, meu marido, se ele queria cortar o cordão. Meu marido já tava lá quase desmaiando no canto. Ele falou, não quero. Porque ele também fica tenso, né? A gente sabe que é um parto difícil, ele já tava tenso ali. Aí ele brincou comigo, ele falou, você quer cortar, mãe? Eu olhei assim e falei, eu quero, posso? Falou, você vai mesmo? Ele, pera aí que eu vou puxar mais cordão. Então, eu mesmo cortei o cordão umbilical do Benny. Foi esse momento mágico. Muito bom mesmo. E depois disso, eles logo em seguida, os médicos vieram falar comigo, o médico dele, da UTI, onde ele ia ir, as enfermeiras, aí eles foram, levaram ele. Eu fiquei 2 horas, você fica 2 horas no quarto pra ter certeza que você não tá tendo muita perca de sangue. Eu tenho que andar antes de ser, pra poder ir, descer no andar que fica, né, pra recuperar e pra ver o neném, perto do neném. Então eu fiquei lá, mas eu fiquei super de boa. Eu já fui, retoquei minha maquiagem, eu tava tipo com uma maquiagem assim igual eu tô agora. E fui no banheiro. A única coisa que eu pedi, porque você tem que ir no banheiro, eles te ajudam a dar uma enxaguadinha. A única coisa que eu pedi pra ela foi pra ela me ajudar a me enxaguar, porque com a Sofia eu desmaiei. Então eu falei, eu não quero, né, não quero perder mais sangue. Então, pra ela me ajudar, eles fizeram, foram um amor. Eles me levaram lá pra baixo. E logo em seguida, eles me levaram... Assim que ela me mostrou meu quarto, falou, você quer ver o neném? Aí eles me levaram lá na UTI pra ver ele, pra ver onde ele tava, pra realmente dar uma olhadinha. Eu nunca vou esquecer, ele parecia uma bonequinha, gente, de loirinho. Loirinho não, ele tinha um cabelo castanho claro, deitadinho, ele tava de bruço. Ele tava de bruço, eu lembro, gente, ele é meu filho, porque a Sofia nasceu morena, de cabelo escuro, cabelo enrolado, nasceu totalmente oposto. Pra quem segue na rede social sabe como que eles são totalmente opostos um do outro.
E eu fiquei um pouco com ele, conversei. Eu não lembro se eu pude pegar ele. Eu acho que eu peguei ele. Eu pude pegar ele um pouquinho, aí depois eles colocaram ele na incubadora. Foi isso. Aí eu fui pro quarto, isso já era, o Benny nasceu foi 8h29 da noite. Então, isso que eu tô falando pra vocês, já eram quase 11h30, né, pra até eu ver ele. E depois disso, o Daniel tinha ido lá pra casa pra ver como que tava tudo, pra pegar mais algumas coisas, pegar um lanche. Toda vez que eu tenho baby, minha primeira refeição é um McDonald's. Peguei um hambúrguer do McDonald's, nossa, comi aquilo, foi maravilhoso. E já fui pro quarto tirar leite. Como por mais que eu segurei ele, eu não pude tentar dar de mamar pra ele. E então eu já comecei, já me deram a bomba aqui no hospital. Eles dão a bomba pra você tentar estimular. Já consegui pegar um pouquinho do colostro, né? Que eu acho que e eu consegui ir levando. Então, a cada 3 horas eu tinha que estar fazendo até eles me liberarem a dar de mamar pra ele. Então, eu fui liberada no dia seguinte, né? Eu acho que na tarde seguinte, então até lá eu já tinha conseguido bastante colostro. Meu leite desce quase instantâneo, assim. E ele pegou muito bem, gente. Ele pegou, até a enfermeira ficou em choque. Ela falou, é a primeira vez que você tá tentando dar mamar pra ele? Eu falei, ela falou assim, uau, ele foi muito bem. Eu tive a jornada de amamentar ele até 10 meses, então a gente conseguiu vencer essa batalha, né? No dia do parto, uns minutos antes, eu comecei a ter uma alergia de alguma coisa que até hoje eu não sei o que é. Depois do parto, essa alergia se agravou. Então, assim, se alastrar pelo corpo todo, da barriga, foi pros seios, foi pro pescoço, para a orelha, foi para as partes íntimas, vão dos dedos. Então, foi praticamente da orelha até o pé, ninguém entendia. Tomando remédio não tava ajudando nada. Minha pele ficou a carne viva. Então, assim, foi um momento muito difícil. Eu acho que pior do que ter tido neném foi alergia, com certeza. Porque foi parto normal, com 2 dias eu recebi a alta. E na hora que eu tive que assinar o papel pra ir embora, foi na hora que eu realmente percebi que eu tava indo embora naquele momento sem meu filho. Até hoje, uma das coisas que mais mexe comigo, é uma coisa que eu falo que foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida até hoje, foi deixar meu filho. Por mais que eu sei que ali era o melhor lugar pra ele, que ali ia ser... Só que nós, mães, a gente não carrega o filho na barriga achando que não vai sair daquele hospital sem ele. Mas graças a Deus ele tava bem, ele não precisou de aparelho de oxigênio, ele precisava atingir algumas metas, como ele precisava ganhar peso, ele precisava, na realidade... passar pelos testes, né, ter certeza que tava tudo certo com ele. Ele precisava sair da incubadora e ficar num berço aberto por 3 dias e manter a temperatura do corpo dele. E depois disso ele precisava tomar uma mamadeira, acho que de... um tantinho assim, eu não lembro quanto que é, eu acho que aqui fala 10 cc. E ele precisava ganhar peso 3 noites consecutivas pra ele poder vir embora pra casa. E eu sei que pra muitos, tipo assim, isso é pouco, mas pra um prematuro isso é muito. Pra vocês terem noção, uma criança pra conseguir manter o peso, eles estão perdendo caloria. Então, quando um bebê tá tentando lutar pra deixar o nível do peso, da temperatura do corpo estão perdendo peso. E ele não podia perder peso, mas ele tinha que manter a própria temperatura. Aonde que um neném prematuro, ele só quer dormir. Imagina, ele tá ali, ele nasceu antes do tempo, e o neném nessa fase final, ele só dorme. E ele tinha que mamar, às vezes ele não queria mamar. O Benny acabou tendo amarelão também, eu não sei como que se chama em português, eu acho que é amarelão, onde ele teve que ficar debaixo de luz. Ele ficou exatamente 8 dias Ele ficou exatamente 8 dias na UTI, que pra mim foi assim, 1 milhão de anos. Deixando claro pra vocês, o hospital me liberou um quarto pra mim poder ficar com ele. Só que eu tinha a Sofia já tinha ficado 2 semanas sem a mãe, né? E eu tinha preparado pra ela que a mamãe vai pro hospital, a vovó vai vir, vai cuidar de você, e a mamãe vai buscar o neném e volta. E a mamãe foi pro hospital, nunca voltou, e quando o neném nasceu,
a mamãe voltou e não voltou sem bebê. Então, pra ela tinha 2 aninhos. Então, ela tava bem complicada entender tudo aquilo. Ela chorou quando viu ele, chorou quando, porque a gente tinha uma sala privada, né? Então, ela sentava pra segurar ele. E daí, na hora que a gente ia embora, a gente ligava pra enfermeira e a enfermeira vinha. Ela chorou tanto, porque ela não queria deixar ele. Foi assim, muita gente pergunta se ela teve ciúmes. Ciúmes seria a palavra. E ela não, gente. Ela amou aquele menino desde o primeiro dia que ela botou o olho nele. E era meu irmão. Ela ficou super protetora. Ninguém chegava perto dele, a não ser eu e meu marido. Então, assim, ela sentiu. Quando ela viu a primeira vez ele, não pôde trazer pra casa. Então, por conta dela, não é justo, né? Eu deixar ela passar esse momento, né? Então, eu tirava leite o tempo todo, eu ia levar ele todos os dias, eu dirigia 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, ficava com ele. A minha alergia, como falei pra vocês, piorou, mas passou depois de 2 semanas. E no 8º dia a gente trouxe ele pra casa. E os cuidados do prematuro aqui foi... Eu tinha uma enfermeira vindo aqui 1 vez por semana e eu ia 1 vez por semana no médico pra ter certeza que ele tava ganhando o peso adequado e pra ter certeza que ele estava também amamentando, a amamentação tava indo bem, essas coisas assim. E isso, ele tava crescendo, né? E como ele teve o amarelão, ele estava também cuidando disso. Mas eu acho que lá pelo 1º e 2º mês dele, a gente teve bastante acompanhamento médico. Isso, logo em seguida, ele, né, começou a desenvolver. A única coisa diferente aqui, não falando tanto do meu relato do parto, mas falar rápido um resumo de como foi esses anos, né, dele prematuro. Ele, com 4 meses, a gente resolveu ter Early Intervention, que é uma pessoa que vinha aqui em casa toda semana pra estimular ele, tanto na fala, quanto coordenação motora, a coordenação motora fina, tudo, porque o Benny, ele nasceu praticamente 2 meses prematuro. Então, onde era pra ele, com 4 meses, ele ainda era o prematuro. Prematuro não, ele ainda era um recém-nascido, onde ele foi dar o primeiro sorriso com 4 meses, ele foi andar com 1 ano e 4 meses, ele foi falar com 1 ano e 4 meses também, ele foi engatinhar com quase 1 ano, acho que ele tinha 1 ano mais ou menos quando começou a engatinhar, então foi um processo bem demorado, ele teve o tempo dele, a gente teve muitos acompanhamentos médicos, neurologista, pelo fato da cabecinha dele ser um pouquinho maior, mas graças a Deus deu tudo certo. Ele teve acompanhamento com fisioterapeuta, porque ele ainda não tava andando, ele era super molinho, com 7, 8 meses ele ainda era super molinho mesmo. Já fala muito, ele fala tanto algumas palavras em inglês, ele fala português, ele faz línguas de sinais também. Ele anda, corre, sobe escada, desce escada, sobe em cima de cadeira, desce em cima de cadeira, ele tá aprontando nenhuma coisa. Mas eu só queria dividir mesmo com vocês um pouco da nossa história, que eu tô devendo pra vocês. E deixar também aquela esperança, né? Porque eu acho muito quando a gente pensa em prematuro, a gente pensa no pior, que não vai sobreviver, que não vai isso, que não vai aquilo. E é o contrário, o prematuro é uma pessoa escolhida por Deus pra vir na Terra pra nos abençoar e nos fortalecer. Então, se você é mamãe que tá passando por isso, se você tá grávida, tá com medo, seu neném nasceu prematuro e ainda tá na UTI, né, no NICU, fale com Deus, converse com Deus, coloque na mão dele, ele sabe o melhor pra você, pro seu filho, e ele vai com certeza estar ali te abençoando todos os dias, te fortalecendo, porque se não fosse Deus realmente ele tá me fortalecendo, eu acho que eu ia ter pirado a cabeça entre amamentar, cuidar da Sofia, cuidar da casa, cuidar de um prematuro, não é fácil, né? Ir lá na UTI todos os dias, ver ele, ter que deixar ele, é uma coisa que só quem passou sabe. Mas você vai conseguir. No final, você vai olhar pra trás e vai ver que cada coisa valeu a pena. Então, mantenha calma. O tempo todo que eu fiquei no hospital, né, esperando as 2 semanas dele nascer, fiquei calma. E eu confiei em Deus todo segundo até ele poder vir pra casa. E acredito nele até hoje, cada diagnóstico. Às vezes, né, a gente vai a cabeça dele é muito grande, isso pode acontecer. Não, Deus sabe, Deus já tem tudo. Se for pra acontecer, Deus vai fortalecer e Deus vai abençoar. Então, isso aí, fica com Deus. Um grande beijo.
E se Deus abençoar, eu tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês.